Amém, que bênção. Deus já tem falado com você aí? Amém, já falou comigo. E agora é o momento que Ele continua falando através da sua palavra. Peço aos irmãos que abram no livro de Atos, capítulo 17. Enquanto os irmãos se localizam. Eu queria louvar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de fazer aquilo que eu amo. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Benair e pastora Meire. Eu sou muito honrado. O privilégio de ser pastoreado e aprender de perto com vocês. A vida de toda a nossa liderança, que é representada na pessoa do pastor Samuel. Louvo a Deus pela vida de vocês. E louvo a Deus pela vida da minha igreja, minha família, meus irmãos. Como é bom a gente se sentir em casa, né? Meus amados, palavra de Deus, Atos capítulo 17, nós vamos ler dos versos 1 até o 15. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os judeus, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado, esses que têm transtornado, esses que têm bagunçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão, e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo porém recebido satisfação de Jason e dos demais, soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fossem até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Amém. Palavra de Deus, graças a Deus por ela. Você pode tomar o seu assento. Meus amados, quem aqui é bom de fazer bagunça? Bagunceiro? Tem uns adolescentes sinceros, tem olhares envergonhados, tem umas esposas, pastor Lucas, apontando para os maridos. A palavra de hoje é sobre bagunça, tá? Mas não é esse tipo de bagunça que você está pensando, não. E, amados, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para como as coisas vão hoje nos nossos tempos, quando a gente olha para a nossa comunidade, a nossa sociedade em geral, parece que as coisas estão bagunçadas, né? Parece que todo mundo tem a nítida impressão de que tem alguma coisa fora do lugar. E se você fizer a pergunta para as pessoas, o que tem de errado com o mundo, você vai fazer a mesma pergunta para 1 milhão de pessoas, e 1 milhão de pessoas vão te dar 1 milhão de respostas diferentes. Uns vão dizer que é o político A, o político B, a ideologia A, a ideologia B, o Corinthians, o Flamengo, vários tipo de coisa. E se você perguntar como que você conserta o mundo, também, 1 milhão de perguntas, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de respostas. Inclusive, há quem vá dizer que o problema do mundo são os cristãos. Aquele povo
que faz barulho, dá glória a Deus. Essa cosmovisão cristã, judaico-cristã, esse que é o problema do mundo. Tem até gente que fala que cristão não devia ter direito a voto. Vocês ouviram isso aí essa semana? Pois é. Hoje nós vamos olhar para esse texto que nós lemos. E nós vamos ver como um grupo de 4 ou 5 judeus e um grego bagunçaram o mundo inteiro há 2000 anos atrás e a 10.000 quilômetros de distância daqui. E o evangelho, ele é assim mesmo. Ele chega e ele subverte todas as coisas. Ele bagunça a sua cabeça, o que tem aí dentro de você, só que essa bagunça é uma bagunça ao contrário. Ela reorganiza. É uma bagunça que traz ordem ao caos. É bagunça para eles que estão lá fora, mas para a gente é transformação. Hoje nós vamos aprender a fazer bagunça para a glória de Deus. Amém? Amados, e nós vamos olhar para esse texto e nós vamos entender que para fazer bagunça para a glória de Deus, nós aprendemos aqui 3 coisas pelo menos. A primeira delas é que a palavra precisa ser pregada. A segunda é que quando a palavra é pregada, ela precisa ser recebida e acolhida no coração. E a terceira é que, por vezes, e não poucas, essa palavra também pode ser rejeitada. Nós vamos ver tudo isso olhando para o que aconteceu em Tessalônica e em Bereia. Amém? Bom, mas rapidinho, contextualizando aqui. Esse texto que a gente leu está no livro de Atos e está narrando basicamente a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo juntou ali uma turma e eles tinham um plano, eles tinham um planejamento, um sonho muito bom. Eles queriam ir para a Ásia, anunciar o evangelho aos gentios lá na Ásia, para que as pessoas lá na Ásia também pudessem crer. E o plano de Paulo era bom, era santo, era justo. O plano de Paulo, o sonho dele glorificava a Deus. Só tem uma coisa, não era o plano de Deus. Não, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo resiste a eles. Então Paulo, no meio da noite, ele tem uma visão, né? A gente não sabe se foi um sonho, uma visão, mas ele vê um menino macedônio que aparece para ele e diz: Paulo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E aí então, sem detença, e é engraçado quando você vai ler isso no texto, a impressão que dá é que foi na mesma hora, sabe? Na hora ele virou e falou assim: turma, mudança de plano, vamos recalcular a rota, não é para cá mais, agora é para o outro lado, vamos. E aqui eu já aprendo uma primeira lição. Aqui eu aprendo que, por vezes, para cumprir os seus propósitos eternos, Deus pode frustrar os nossos sonhos, por mais bem-intencionados, santos e retos que eles sejam. Por vezes Deus faz isso. E será que a gente tem agido como Paulo quando isso acontece? Quando de repente vem o vento, muda tudo. Paulo, sem detença, ele: beleza, Senhor, eu estou debaixo da dependência do Senhor, se eu apontar eu corto. E ele foi, sem vitimismo, sem ficar lambendo as próprias feridas, sem ficar com coitadismo. Vamos embora, marcha. Esse era Paulo, pronto para fazer bagunça. E fez, viu? Ele chegou na cidade de Filipo, partindo para Macedônia. Lá em Filipo, vocês conhecem a história, vocês sabem o que aconteceu lá, né? Eles chegaram na cidade de Filipos, conheceram uma mulher chamada Lídia. E essa Lídia, vendedora de púrpura, ela aceita o evangelho da cruz, ela acolhe a palavra no coração dela e ela abre as portas da casa dela e insiste para que eles ficassem ali. Será que a heresia falar que isso foi o primeiro ID, pastor? Acho que não, né? O primeiro ID da Europa começou na casa daquela mulher, e hoje nós só podemos estar aqui com a Bíblia aberta diante de nós, estudando esse texto, porque nós somos frutos de missões europeias, né? 2 missionários suecos um dia desembarcaram em Belém do Pará. E, amados, a bagunça continuou. Eles continuaram por ali em Filipe, pregando o evangelho, anunciando a palavra. E o que acontece?
Eles expulsam os demônios adivinhadores que estavam dentro de uma jovem, e tinham patrões dessa jovem que ganhavam muito dinheiro com essas adivinhações. Eles não gostam nem um pouco. Cadeia neles, Paulo e Silas na cadeia. O que acontece na cadeia? Vocês se lembram? Pastora Vânia e o pastor Josafá já nos ensinaram, nos ensinam de vez em quando aqui. Paulo e Silas começaram a louvar dentro da cadeia. E aí foi aquele alvoroço. O chão tremeu, terremoto, as portas caíram. O carcereiro chega, tenta tirar a própria vida, fala assim: meu Deus do céu, vou morrer mesmo, já vou tirar a minha vida aqui. Paulo grita: calma, calma rapaz, está todo mundo aqui. Aquele carcereiro, ele e toda a sua casa creem e são salvos. E eles são expulsos, enxotados daquela cidade, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegam em Tessalônica. E aqui começa o nosso primeiro ponto nessa noite. A palavra precisa ser pregada. Que a palavra nos fala que assim que eles chegaram em Tessalônica, na verdade eles passaram primeiro por Anfípolis e Apolônia. Parece aqui que Paulo ele é intencional, ele tem uma estratégia missionária muito bem definida. Ele se demorava em grandes cidades, cidades que tinham um fluxo grande de pessoas, por dois motivos básicos. O primeiro é que muito provavelmente ali teria uma sinagoga dos judeus, e Paulo, conhecedor da cultura do seu tempo, ele sabia que era comum que ele, como um Rabi Shaul, como um rabino, quando ele chegava em uma cidade como um rabino visitante, no sábado era prática que se desse a oportunidade ao visitante. Então, a estratégia de Paulo sempre começava nas sinagogas, aos judeus e depois aos gentios. E o segundo motivo é porque ele sabia que nesses lugares de fluxo muito grande de pessoas, o evangelho poderia se espalhar como uma faísca no palheiro e incendiar até os confins da terra. Isso aconteceu. E sabe, quando eu olho para isso, e eu penso, o que isso quer dizer para nós hoje, amados? Será que nós também estamos sendo estratégicos, intencionais, com as portas que Deus tem aberto para nós? Os lugares que Ele tem te colocado. Talvez você pensou que nunca pisaria onde tem pisado. Talvez você está fazendo uma faculdade, talvez você está na escola, talvez você está trabalhando, no lugar que Deus te plantou. Você está sendo intencional em comunicar a palavra de Deus com o seu exemplo e, se necessário, com as palavras? Nós precisamos de intencionalidade, meus amados, porque os campos estão brancos. E nós não estamos aqui nessa vida para viver e para passar, e é só isso mesmo. Não. Essa vida, para nós, para o cristão vive a vida em missão. Ele vive a vida com a plena convicção de que ele foi enviado, ele tem uma missão a cumprir: testemunhar quem é Cristo e a sua obra redentiva na cruz. É para isso que nós somos chamados. Paulo sabia disso. Então ele fica ali e se demora um pouquinho nessa cidade. Fala que durante 3 sábados ele esteve com eles, então provavelmente de 20 a 30 dias ele ficou por ali naquela cidade. E quando a gente fala que a palavra tem que ser pregada, e eu olho aqui para o verso 2, eu me deparo com uma palavra aqui que na tradução da Almeida Corrigida Fiel está como discutiu com eles, mas na minha, a Almeida Revista Atualizada, a palavra é arrazoou. E aí no comecinho dos versos 3 e 4 fala expondo e demonstrando. Meus amados, arrazoou, que palavra é essa, Mateus? Que é um ensino cuidadoso, é minucioso, é pegar esse texto aqui, ó, e olhar para ele, comer esse texto, ir para os detalhes, sabe? A gente tem, sabe, esse zelo com a palavra de Deus? Será que a gente olha para essa palavra com avidez? Eu fiquei muito feliz, domingo retrasado, o Leandro chegou aqui na igreja, né, Leandro? E a gente ficou, acho que 1 hora depois do culto, só conversando de Bíblia e falando Deus, eu não entendi isso aqui, me explica. E, cara, que maravilhoso, meu irmão. Essa vida em comunidade da igreja, poder olhar para as Escrituras, se debruçar em cima delas, isso é fantástico. Seus olhos brilham pela palavra de Deus, por ler, por conhecer, por descobrir coisas novas sobre você e sobre o seu Deus.
nós precisamos olhar com avidez para essa palavra. Seria muito bom, imagina o pastor Abinaeira anunciando aqui, olha, no domingo que vem, nós teremos um pregador internacional, o apóstolo Paulo vai estar aqui em pessoa pregando para a gente, mas ia ter gente pendurada nessas caixas, na grua, ia ter gente molhada dentro do tanque, não ia caber. Infelizmente a gente não pode ouvir uma palavra diretamente do apóstolo Paulo, mas nós sabemos o conteúdo da pregação de Paulo, isso nós sabemos, e está lá no verso 3, a palavra de Deus vai dizer, na minha versão, que ele expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Meus amados, convinha que o Cristo padecesse. De que ele está falando? Ele está falando de pecado. Está falando que Paulo estava mostrando para eles a realidade do pecado, porque é só por conta do pecado que convinha que Cristo padecesse. Não fosse pelo pecado, nós não precisaríamos do sacrifício, mas é porque nós pecamos, porque o pecado entrou no mundo que a gente precisa. Isso aqui para nós é um alerta. Quando a gente vai anunciar o Evangelho, será que a gente está deixando claro a realidade do pecado? A urgência de se entender a realidade que somos pecadores e carecemos da glória de Deus? A gente não pode expor e anunciar um Evangelho pela metade. Ninguém vai entender que precisa ser salvo se eles não entenderem do que eles estão sendo salvos. Sabe, nos nossos dias é comum a gente ver, né, um monte de gente por aí vendendo um evangelho cor-de-rosa, da Disneylândia, um evangelho tutti-frutti, assim, gostosinho, palatável, venha do jeito que está e fique assim mesmo. Meus amados, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele dizia que, ele chamava isso de graça barata. A graça barata é aquela que não te salva, porque ela não te muda. A palavra do evangelho pregado, a palavra anunciada, ela precisa gerar arrependimento. Mas então, entra no segundo ponto do sermão de Paulo. Ele vai dizer que era necessário que ele padecesse, mas que ele ressurgisse entre os mortos. Ele ressuscitou. Cristo está vivo, de modo que nós podemos encher os pulmões e dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Essa realidade do pecado, ela precisa ser acompanhada da boa nova do Evangelho, que Cristo triunfou sobre a morte. De modo que o próprio Paulo vai dizer em outra ocasião, que se também morremos, se também estamos crucificados com Cristo, a semelhança da sua ressurreição, também com Ele vivemos. Em outro momento ele diz: de modo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho precisa ser anunciado na sua inteireza. Essa é a boa nova do Evangelho. É a realidade do pecado? Sim, mas é a realidade que esse pecado já foi vencido, nós já fomos justificados. Você precisa tomar a decisão de aceitar esse Jesus Cristo que ele anuncia como Senhor e Salvador. E ele termina o sermão dele fazendo isso: esse é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. As nossas pregações, o nosso testemunho, as músicas que nós cantamos, tudo que fazemos precisa apontar para Cristo, porque é dele que a palavra está falando, de Gênesis a Apocalipse. Tem um ápice, tem um ponto focal nas Escrituras, e é Cristo, quem Ele é, sua vida e a sua obra redentiva, e aquilo que Ele ainda fará, porque Ele está vivo. Meus amados, esse precisa ser o centro da nossa vida. Conhecer Jesus, quem Ele é, e testemunhar dEle. Tudo em nós precisa apontar para Cristo. Até o momento que a gente não entenda mais onde começa o Mateus e termina Jesus, e onde termina Jesus e começa o Mateus, e a gente vai se misturando no ser dele, até que um dia Ele vive em nós e nós possamos exalar esse bom perfume do Evangelho. Amém? Mas isso também nos leva para o segundo ponto
do nosso estudo. Quando essa palavra ela é anunciada na sua inteireza, ela precisa ser recebida também, ela precisa ser acolhida, e ser um bom solo, ser a boa terra, onde cai a semente do Evangelho, germina, cresce e dá frutos, é responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa. Será que nós temos ouvido com diligência a palavra de Deus? Será que nós temos sido ouvintes diligentes dessa palavra que muda, que transforma? Sabe, às vezes a gente se prepara, a gente consagra, a gente estuda para estar aqui, né, pastor Moisés? E aí a gente olha e muitos irmãos mexendo no celular, conversando, entra e sai. Será que nós temos a noção de que quando essa palavra ela é aberta na nossa frente, é uma espada que está sendo desembainhada? Meus amados, olha só como os bereanos receberam essa palavra. Verso 11. Olha aí, Leandro, por isso do Bereia. Ora, verso 11, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado, na minha versão diz, com toda avidez, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Meus amados, eu imagino Lucas, no cantinho assim, ó, só observando, pastor Ameiro, vendo Paulo pregar, olhando para o povo, assim, esses de Bereia são mais nobres que os da outra cidade lá. E lembre, meu irmão, a palavra que eles tinham não era essa que você tem aí na sua mão, bonitinha, que você leva para sua casa, que você coloca debaixo do braço, que você leva para o carro, tá. Não. Os rolos da Torá, da lei, os rolos dos livros proféticos, dos livros históricos, ficavam na sinagoga. Então a ideia aqui é que depois da exposição de Paulo, todos os dias eles se reuniam na sinagoga. Aquele rabi lá, aquele tal de Paulo, ele citou Isaías. Vamos abrir o rolo para conferir se é mesmo? Olha só, será que nós temos parado para meditar na palavra que é pregada no domingo? Será que em algum momento a gente senta no ID, talvez, ou então com a nossa família, jantando, almoçando, e a gente começa a falar, olha aquela palavra do pastor Abinair, domingo passado, na ceia, hein? Meu Deus, não, quando ele falou que pela fé eu também posso descansar, entrar nesse modo sabático, aquilo ali foi que nem um bálsamo na minha ferida. Aí o outro fala, teve um outro ponto também que eu gostei, que eu nunca tinha pensado. Será que a gente faz isso? A gente fica ruminando a palavra assim. Meus amados, é tão importante que nós façamos isso. É tão importante que nós deixemos essa palavra criar raízes mesmo no nosso coração. Porque ela vai mudar tudo quando ela criar raízes. Quando essa palavra começa a ser internalizada e vivida com coerência de fato, isso aqui vai mudar tudo, vai bagunçar tudo na sua vida, porque a palavra de Deus ela faz uma bagunça ao contrário, é uma bagunça que reordena, que traz ordem para o caos. Ela vai colocar Deus no seu lugar do direito, e depois ela vai colocar o seu trabalho no seu lugar de direito, seu casamento no seu lugar de direito, seu relacionamento com você mesmo no seu lugar de direito, seu relacionamento com seus amigos, seus estudos. Ela vai reordenar os anseios, as paixões do seu coração. Nós pecamos porque as nossas paixões estão desordenadas dentro de nós, e a palavra é a única que traz ordem para o caos que é o coração humano. Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele vai dizer que a boa terra são esses que ouvem e recebem a palavra. E receber, meus irmãos, é receber mesmo, é desarmar, abrir os braços e deixar que a espada corte onde tem que cortar, tire onde tem que tirar e preencha onde tem que preencher. Isso vai mudar tudo nas nossas vidas, vai mudar tudo. Olha, a gente não tem uma carta, infelizmente, aos bereanos, né? Mas nós temos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esses que Lucas, né, vai dizer que eles nem eram
Eles não tá bacana, eles receberam, eles converteram, mas os outros eram mais nobres do que eles. Esses, quando a palavra é recebida com avidez, olha o testemunho que o pastor dessas pessoas deu deles. 1 Tessalonicenses, verso 3 em diante. Olha só o testemunho que o pastor dá de suas ovelhas. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Veja só, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, sim, mas com gozo, com alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque por vós ressoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pastor Abinair, olha o testemunho que esse pastor dá. Vocês são exemplo de crente para todos, de modo que eu não tenho mais nada para acrescentar quanto à fé de vocês. Você imaginou já o senhor um dia chegar aqui e olhar para esse povo lindo e falar: vocês estão prontos, nosso trabalho agora é pastorear, abraçar, mas no tocante à fé de vocês, eu não tenho nada a acrescentar, vocês estão prontos, vocês estão exemplo para todos os crentes de Goiânia, para todos os crentes do Brasil. Aí você pode olhar para mim e falar: Mateus, mas isso aí é coisa, né, da Bíblia, a gente olha assim, e é coisa que não se repete e tal. Não, meus irmãos, não, porque a palavra é a mesma, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o Espírito Santo que operou isso naquela igreja em Tessalônica, é o mesmo que opera na Defama aqui em Goiânia. Eu creio que Ele pode fazer de novo, eu creio que Ele fará de novo, e eu creio que esse é o tempo, e essa é a geração que vai chacoalhar os alicerces desse mundo, que vai virar Goiânia de cabeça para baixo. Eu creio que essa é a geração que vai mudar a sorte do nosso país, pela palavra de Deus. Glória a Deus, a palavra tem poder, meus irmãos, ela tem poder para nos transformar e fazer com que nós também transformemos o nosso redor. Essa é a palavra de Deus, esse é o poder da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas faz de novo, Senhor, faz de novo, Deus, sopra o teu Espírito e faz de novo, Senhor. Essa é a tua igreja que recebe a tua palavra com avidez, Pai, que a tua palavra nos fira, então nós te amaremos, Senhor Jesus, usa-nos. Glória a Deus, santo e eterno Pai. Oh, aleluias. Meus amados, mas a mesma palavra que cheira vida e perfume para aqueles que a recebem, ela também pode cheirar morte para aqueles que a rejeitam. Veja só, e esse é o nosso terceiro ponto, veja só o que diz a palavra lá. Na verdade, eu vou apenas citar, dos versos 4 a 9 em Tessalônica e 13 lá em Bereia, vai dizer que os judeus, movidos de inveja, desobedientes, que rejeitaram a boa nova do Evangelho, eles ajuntaram a turba, ajuntaram o povo, se deram o trabalho de ir lá na malandragem, nos vadios da cidade. Imagina, eles foram lá na torcida organizada
Eles foram lá, ajuntaram a malandragem e começaram a acusar os cristãos de estarem começando uma revolta, de ser um grupo revolucionário. E eles estavam dizendo: olha, eles estão anunciando que tem outro rei além de César, um tal de Jesus. Mentira, meus amados. Sabe, na maioria das vezes, aquilo pelo qual nós vamos ser acusados não é o real motivo do porquê nós estamos sendo odiados. Aquilo do qual nos acusam não é um motivo pelo qual eles nos odeiam. Nos odeiam porque rejeitaram ao Senhor, a sua palavra e o seu ungido. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: do mundo sereis odiados por amor a mim. Está tudo certo. Nós já havíamos sido preparados para isso, meus irmãos. Eles rejeitaram. Que tristeza é quando uma pessoa endurece o próprio coração para a boa nova do Evangelho. E fizeram outra acusação, falaram assim: olha, esses que têm alvoroçado, bagunçado o mundo, chegaram aqui também. Eu imagino se tivesse um Macedônia TV. Imagina, você está lá vendo o jogo da seleção macedônica, está lá focado, bota fogo no ataque, e aí de repente, plantão. Pam, 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 pam. E aí entra um repórter macedônico que... aqueles que têm alvoroçado o mundo, que fizeram aquela baderna, aquela balbúrdia, lá na cidade de Filipos, chegaram também aqui em Tessalônica. Quer saber? Eles estão certos. Não era isso que Acabe falava para o profeta? Não és tu o perturbador de Israel? A gente perturba mesmo, vai incomodar, tá? Quando você chegar lá naquele lugar onde o que reina lá, o sistema que opera lá é a mentira, e você chegar com a verdade, vai incomodar. Quando você chegar lá no lugar onde o que reina lá é a corrupção, e você chegar sendo honesto, vai incomodar. Quando você chegar lá no lugar onde o pecado é o sistema que opera, e você chegar trazendo santidade, luz às trevas, paz no caos, vai incomodar. E tá tudo certo. É isso aí mesmo. Fomos preparados para isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que o nosso Jesus nos diz. Glória a Deus. Meus amados, existe lá em Roma um passeio, ali perto do Fórum Romano, que você passa ali por um caminho onde os cristãos passavam antes de serem martirizados. E eles iam para o Circo Máximo ou para o Coliseu, mas no meio desse caminho tinham ídolos de cá e de cá, o busto de César. E se o cristão parasse e se dobrasse para algum desses ídolos, ele seria livre da morte, da condenação. Mas sabe o que é revolucionário? Você sabe o que é fazer bagunça de verdade? É você seguir de cabeça erguida, mesmo que seja rumo à morte, afirmando que só Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus em breve voltará. Isso é revolucionário, isso muda o mundo. Sabe o que muda o mundo? É você ser pobre de espírito, ser manso e humilde, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso e limpo de coração. É sofrer pelo Evangelho, isso muda o mundo. E agora eu queria pedir para os meus irmãos ficarem de pé, com a permissão do nosso pastor. Sabe o que eu acho lindo? No finalzinho, Paulo manda uma mensagem para os irmãos que o salvaram, falou assim: olha, traz Silas e Timóteo o mais depressa possível. Paulo talvez não, com certeza, era mais preparado e capaz do que qualquer um de nós aqui. E ainda assim ele sabia que o Evangelho, que essa caminhada cristã, que nessa corrida, a gente não cruza a linha de chegada sozinho. Ele sabia que ele precisava dos seus irmãos com ele. E quanto mais nós também, meus amados. Que coisa boa, que alegria poder olhar para a igreja do Senhor e falar: pastor Evaldo, pastor Cláudio,
Preciso de vocês. Vai poder falar Henrique, Calesse, Nickerson, Wellington, preciso de vocês. Pastor Giovanni, eu preciso de vocês. Meu bem, como eu preciso de você. Século XV, Lutero aprontou uma bagunça, daquelas que só ele seria capaz de fazer. Aliás, só a palavra por meio dele seria capaz de fazer. E uma vez chegaram nele e disseram: Lutero, que bagunça que você aprontou, hein? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não fiz nada. Eu apenas preguei e ensinei a palavra. Então, enquanto eu dormia e me divertia em Wittenberg com o Philippe Wemsdorf, que eram os amigos dele, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou rei ou império jamais conseguiu. De fato, eu nada fiz, a palavra fez tudo. Meu irmão, é a mesma palavra que está na sua mão, e ela aponta para Cristo do início ao fim. Eu espero que daqui para o final de semana você saia daqui motivado a aprontar uma baguncinha para a glória de Deus. E se você está aqui hoje e você está afastado dos caminhos do Senhor, ou então você nunca tomou a decisão pública diante dos homens e diante de Deus de entregar a sua vida ao senhorio desse Jesus, de abrir o seu coração para que Jesus, por meio da sua palavra, possa entrar dentro do seu peito, te refazer por inteiro. Se esse é o seu caso, se essa é a sua condição, eu quero te fazer um convite muito especial. Levanta do seu lugar e vem aqui na frente, porque, meus amados, já acabou, já deu. Você não pode sair daqui hoje sem tomar essa decisão. Amigo Santo Espírito, hoje é o dia de você abandonar todas essas resistências que vai criando dentro do seu coração. Deixa tudo aí no banco e vem aqui na frente. Entrega a sua vida para Jesus, e eu te prometo, tudo vai mudar na sua vida, porque Ele nos muda, vem com cura, Ele nos refaz, todo o seu povo. Ele transforma o nosso entendimento. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Larga tudo e vem. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Eu te convido a se lançar nos braços desse Jesus. Deixa para trás tudo que te detém. Entrega a sua vida a Ele, e será salvo tu e tua casa.